A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para mais uma mensagem profética para a sua vida. Estamos pregando uma série de mensagens chamada Pertencendo à Família. Já falamos sobre alguns temas e hoje estamos no terceiro tema dessa série de mensagens, que é família, um lugar ao qual pertencer. Esse tema, na verdade, é muito importante porque a igreja, ela ainda continua sendo um lugar especial, um lugar ímpar, um lugar singular para que nós viemos nos reunirmos. É muito importante isso. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse ponto importante. Mas antes eu queria deixar para você que ontem falamos sobre a importância de pertencer à família. E hoje vamos falar sobre nós precisamos. O subtema, se chama Você Precisa da Família. Nós precisamos da família, E vamos hoje apresentar algumas razões para isso, E esse tema nos traz aí 6 razões por que precisamos pertencer à família. Mas antes disso, quero te pedir, e não deixe de dar o seu like, dar o seu ok, o seu gostei lá no nosso canal. Você que ainda não inscreveu, inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que será muito importante para o reino de Deus, ok? Vamos lá? Qual seria a primeira razão para nós porque precisamos da família? A primeira, ela identifica o cristão autêntico. Que na verdade, como é que você vai saber se você tem condições de viver no céu? O céu, na verdade, é um lugar eterno para todos nós, E nós fomos criados para vivermos juntos eternamente. A terra, na verdade, é um preparo para todos nós. E a igreja é esse lugar de preparo. Se você não pertencer à igreja, não pertencer à família de Deus, você nunca vai saber o que é a realidade. E um dos pontos é esse: você vai identificar como cristão autêntico. Como é que você vai saber se você é cristão? Em casa, Porque eu só vou saber se eu consigo ou não ser um cristão autêntico quando eu me relaciono com as outras pessoas. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou uma palavra em João, capítulo 13, versículo 35, e disse assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é ali na igreja, é ali o local para você mostrar este amor. Amar à distância não existe. Amar é relacionamento, amar é contato, amar é andar juntos. E aí é ali que você vai saber se você é ou não um cristão autêntico. Também temos outra palavra de Paulo, uma palavra de Paulo aos Coríntios. É a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Somos corpo de Cristo. Imagine só se esses mecanismos aqui, a mão, a perna, o olho, o ouvido, não funcionassem como um acordo com o bem-estar do corpo. Como é que faria? Como é que nós seríamos? Como é que nós andaríamos? Como é que nós iríamos viver? Então é muito importante isso para nós, muito importante mesmo. Também aqui temos a segunda razão porque precisamos pertencer à família. Retira o isolamento egoísta, nos tira daquela coisa minha, coisa particular minha, que só pertence a mim, que só favorece a mim. E quando você pertence a uma família, e dizemos essa família de Deus, você vai também favorecer as outras pessoas, vai também trabalhar em função das outras pessoas. Preste atenção o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Atente somente sobre esse versículo. De maneira que
Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é a família. Você se alegrar com as pessoas, você sofrer junto com as pessoas. Nós falamos aqui anteriormente uma mensagem sobre o amor. Se você quiser, volte lá na nossa playlist de março. Você vai ver lá que eu não lembro qual foi o dia diretamente agora nesse momento. Mas nós pregamos sobre isso, sobre o amor. Também o apóstolo Paulo nos dá uma palavra também sobre esse ponto aí, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Olha só. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então aqui existe o nosso corpo, existem muitos membros, mas eles, nem todos eles têm a mesma função. Bom, a função do pé é uma coisa, a função da mão é outra coisa, a função do olho é uma coisa, então é assim por diante. E assim também é a igreja, assim também é a família de Deus. Cada um tem a sua função e deva respeitar a função de cada um deles. O problema hoje é que as pessoas não querem respeitar as suas funções, não querem respeitar a função do outro irmão. Isso não pode acontecer. Ainda das razões, e a terceira razão porque precisamos ser família, ou precisamos dar família, está a ajuda a desenvolver a maturidade. Tem uma coisa que a igreja ela é muito boa, é para poder desenvolver o nosso caráter, a nossa personalidade e nos levar a uma maturidade. Quando nós não queremos nos reunir numa igreja, não queremos congregar numa igreja e não queremos participar das atividades daquela igreja, nós vamos perdendo essa oportunidade de nos amadurecermos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 16, ele diz algo semelhante a isso. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação, a estrutura vai ficar mais forte. É por isso que precisamos viver uma vida comum com Deus, juntamente com os nossos irmãos, com os nossos amigos ali na igreja. Então é preciso que a gente faça isso. Agora é preciso que também, para isso fazer, nós precisamos estar integrado, estar agregado à família. Amém? Vamos lá, número 4. A quarta razão faz-nos sentir útil, úteis. Como é que se eu posso ser úteis às pessoas, ajudar as pessoas? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, edificação do corpo, visando fim proveitoso, algo que venha se aproveitar, algo que venha se ver-se útil dentro dessa família. E nós somos preparados para isso. Então, por isso que o corpo de Cristo precisa que cada membro, ele é importante dentro da instituição chamada igreja. Agora é claro que nem todos têm a mesma função. E isso é que chama a atenção. Diversas atividades dentro da igreja. Isso faz com que a gente possa mobilizar a igreja, para mobilizar o corpo de Cristo aí para avante. Bom, hoje eu quero parar por aqui hoje, porque existe o tempo já nos permite, mas amanhã vamos continuar a falar sobre as razões, São 6 razões, ainda faltam 2 razões e amanhã estaremos falando sobre essas 2 razões, ok? Mas que fique com essa palavra por enquanto
e vamos aguardar amanhã para mais uma mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe. Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.